Este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site. O albinismo é uma alteração genética que impede a produção de melanina no corpo de forma total ou parcial. E devido à falta da produção desse pigmento, os albinos estão suscetíveis a graves problemas de pele e de baixa visão. Aqui no Brasil, o número de albinos ainda é indefinido, já que o IBGE, responsável pela realização do censo demográfico, não os insere nas pesquisas. E essa é uma das razões de existirem poucas políticas públicas para pessoas com albinismo, que além de melhores condições de acesso à saúde, educação, trabalho e renda, buscam a plena inserção na sociedade. E para conversar com a gente sobre o albinismo e sobre as principais demandas das pessoas albinas, eu converso aqui no estúdio com Ana Mosca, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio de Janeiro, e Andresa Cavalli, estudante. E pelo telefone eu converso também com Joselito Pereira da Luz, diretor executivo da Associação das Pessoas com Albinismo da Bahia. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Aproveite para tirar as suas dúvidas e participe mandando os seus comentários e as suas opiniões para o Facebook e para o Twitter do canal Futura. Ou ligue para a gente no telefone 0 operadora 21 2273 5020. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Andresa. Tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo. Boa tarde. Ana, o que é o albinismo? O albinismo é uma desordem, uma doença genética, com variantes de cada indivíduo. Quer dizer, pode ter formas totais ou parciais. Quer dizer, E que tipo de alteração é um defeito ele exatamente traz? na produção da melanina. A melanina é aquela substância que faz a gente ser mais claro, mais moreno. E essas pessoas, elas têm ausência desse pigmento. A forma parcial, no que ela se difere da forma total? É assim, por exemplo, o total, vamos começar pelo total. O total, o indivíduo tem aquele olho rubi, todos eles têm cabelo muito branco, cabelos claros, pele clara. E o parcial, ele vai desde só ocular, quer dizer, os olhos completamente vermelhos, que pode ser os chamados olhos da lua, no norte do nosso país. Nós temos uma colônia chamada os Filhos da Lua. São pessoas que têm cabelo preto, pele normal, mas os olhos são vermelhos, então eles só saem à noite. Por isso são chamados olhos da lua. É uma forma parcial. E o outro parcial é as pessoas que têm olhos azuis, mas que têm a pele branquinha, sem nenhum pigmento. Não é? Você é uma forma parcial. Andresa, que cuidados você tem com os olhos, com a pele, por conta do albinismo? Bom, por conta do albinismo nos olhos, eu procuro usar o óculos escuro, assim, quando eu saio em ambiente aberto, uso boné, chapéu. Tô tão condicionada a sair de chapéu na rua que eu tenho até dificuldade quando eu esqueço em casa, eu fico desesperada atrás. E com relação à pele, eu uso protetor solar, de preferência, assim, parto mais para o uso do bloqueador mesmo, a partir de 50 ou 60. E eu tenho esse cuidado de repassar sempre que eu vou sair na rua. E já que você falou de cuidados, né, não só esse cuidado com a pele e com os olhos, eu também tenho cuidado de fazer a suplementação com a vitamina D, que também é algo que as pessoas com albinismo têm a deficiência. As pessoas, que tipo de pessoas estão propensas a ter albinismo? Numa mesma família podem ter pessoas albinas ou não, né, Ana? É uma porcentagem alta de pessoas afrodescendentes. Isso é muito comum. Então, às vezes, é muito rejeitado pessoas de pele mais negra, os filhos nascerem branquinhos, mas não necessariamente nos negros. Mas 51% são dos afrodescendentes. Então, crianças de pais negros com crianças clarinhas. E isso, às vezes, numa comunidade é muito interessante, porque às vezes os pais, geralmente sexo masculino, acham que aquela mãe teve um relacionamento extraconjugal. E não é. A criança nasceu com um gene, que a gente chama gene recessivo. Quer dizer, veio com aquele gene que não é só da mãe. É o pai e a mãe juntos fizeram uma criança clarinha. Mas aí isso acaba gerando, quer dizer, essa falta de informação acaba gerando um problema dentro da família, principalmente das famílias de baixa renda, como você colocou. Né? Na sua família você passou por isso, Andresa? Então, a minha família, ela é Bom, nós viemos de descendência italiana, então, assim, meus pais têm a pele clara, mas, de qualquer forma, esse tipo de preconceito com relação à pele dentro do contexto familiar a gente não viveu, mas eu tenho amigos aqui de São Paulo
que tem a pele mais morena e que às vezes saem com as crianças na rua e tem gente que pergunta, olha, você é empregada, está cuidando dele, não sei o que. Assim, a pessoa não associa que aquela pessoa possa ser a mãe ou o suposto pai da criança. Quer dizer, ainda tem muita falta de informação, né? As pessoas ainda confundem as pessoas albinas ou com pessoas louras e muito brancas, né? Isso que a Andressa colocou na pergunta anterior, Ana, sobre os cuidados que ela toma. Com a pele, por exemplo, o que a pessoa com albinismo deve fazer para manter o cuidado com a pele? E essa questão da suplementação também é bem interessante, né? A Andressa é uma menina já adulta, né? O problema todo é o bebê. Desde o início não pode levar na pracinha, não pode pegar sol. É uma criança que fica dentro de casa. E a vitamina D para uma criança é importante. Então, o protetor solar, por exemplo, a gente sabe que precisa passar a proteção. Quando se fala proteção, até os 6 meses não se usa protetor em criança. Faz-se o quê, então? Não é? Não há recomendação de não se usar química na pele de um bebê? Sim. Então, o que se usa, então? Roupa. Proteger com chapéu, com boné, com roupa. Procurar não expor essa criança, porque o índice de câncer da pele é muito grande nesse tipo de paciente. É muito comum você ver um espessamento da pele. A Andressa, eu estava reparando, ela tem uma pele muito bem cuidada, é uma pessoa muito bem cuidada. Ela não tem quase sinais, ela não tem índice de melanoma, que isso é uma outra predisposição muito comum nas pessoas que têm albinismo, fazer câncer na pele, cânceres esses muito invasivos. Então, um bebê toma cuidado, chapeuzinho, boné, cobrir a pele da criança, proteger a vitamina D da osteoporose precoce, então, reposições de vitamina, todo esse envolvimento. Colégio, como ela fez para estudar? Como é que você foi para a escola cedo? Não é um horário adequado como qualquer pessoa. Tem que se tomar cuidado com isso também. A mãe deve ter tido muito problema quanto a isso. Como é que foi na sua infância, Andressa? Você estudou numa escola regular? E você estudava de manhã, de tarde? Como é que era esse cuidado na sua infância? Então, no jardim eu comecei estudando numa escola pública, tanto eu como meu irmão, e a gente passou por o que hoje o pessoal chama de bullying, né? Assim, as crianças enchiam muito o saco e aí meus pais resolveram mudar a gente de escola, a gente foi para uma escola particular. Mas até então, meus pais... Seu irmão também tem albinismo? Eu tenho 2 irmãos com albinismo também. E uma irmã que é morena. Uhum. Mas assim, minha família é gigantesca, a gente não sabe quem que nasceu albino, assim. Foi alguém que não está documentado, assim. Não. Mas aí na escola vocês passavam por isso e seus pais transferiram vocês? Aí a gente foi para uma escola particular e... Não estou diferenciando a pública da particular, mas nessa escola que a gente foi, realmente... Foi um caso específico. Diminuiu um pouco os comentários e eu era muito briguenta, eu batia, saía puxando o cabelo de todo mundo, então... E você se prevenia, como a Ana falou, usava chapéu na escola? Como é que fazia? Você estudava de manhã? Não, então, eu cheguei a estudar tanto de manhã como de tarde, mas assim, eu fui aprendendo a ter os cuidados com a minha pele com o passar dos anos, assim, mas meus pais, eles, na medida possível, eles tomavam cuidado, mas fazendo um link com as políticas públicas, isso é um problema, porque, por exemplo, os professores, eu não lembro do meu professor de educação física falar para mim passar protetor solar para eu ir para quadra, sabe? E você como criança, às vezes você não tem essa... Eu estou num processo a criança está num processo de formação, então ela não tem essa orientação. E às vezes o pai, ele também não é orientado de forma adequada com relação... o médico não faz esse tipo de orientação. Eu conheço pessoas com albinismo... Você não teve orientação do seu médico da sua família, com relação, por exemplo, ao uso do filtro? Sim, não tivemos. Eu tenho relatos documentados, assim, que eu digo de estar gravado, de gente que relata que aprendeu a usar o protetor solar lendo o rótulo. Eu não fui orientada, o médico não falava para mim, Andressa, passa não sei o quê. Eu fui aprendendo com a minha pele, eu fui aprendendo me queimando e comecei a me... Eu falo para os albinos que nós somos nossas cobaias. A vitamina D também. Eu não fiquei sabendo por conta de um médico. Eu fiquei sabendo na faculdade, um professor chegou e falou: você sabia que você tem deficiência? Faz um exame para conferir. E assim, é importante saber o seguinte: as pessoas de pele clara, assim como os albinos não têm capacidade de produção de melanina. Mas as pessoas de pele clara, é importante saber, não adianta ir para a praia. Elas não vão se pigmentar, elas não têm capacidade de produzir bronzeamento. Isso é uma questão de capacitação.
Então, as pessoas vão para a praia achando que chegando lá vão ficar se torrando naquela praia, vão se bronzear. Não vão. O albino não tem capacidade de produção, então ele é zero. E a pele clara não tem capacidade de produção, vão se queimar. E a queimadura visível e invisível é desastrosa para aquela pele. O que acontece no futuro, que aquele acumulativo, é enorme. Então, as pessoas têm que entender que hoje, como na tua infância, houve uma grande diferença de radiação. O sol hoje, o índice de radiação está muito alto. Nós estamos tendo problemas seríssimos. Nosso verão desse ano atingiu, quando se diz assim, índice de radiação, o que é isso? É o comprimento de radiação que se mede, há uma medição, né? Muito bem. No passado, o nosso índice no Brasil, que é um país tropical, ele era aceitável. Hoje, o índice está alcançando calamidade. E a nossa política pública não está tomando conhecimento. Eu queria falar sobre políticas públicas e para a gente dar início a esse assunto, eu vou chamar mais um convidado para a nossa conversa, que é o Joselito, que fala com a gente lá da Bahia. Joselito, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Joselito, qual é o trabalho que a associação de vocês aí na Bahia, a APALBA, realiza para as pessoas com albinismo? Larissa, boa tarde. Eu queria inicialmente mandar um beijo para a Andresa e dizer que estou muito alegre em poder estar participando conjuntamente com ela dessa discussão. Outro beijo. A APALBA, desde que ela foi fundada, busca políticas públicas para as pessoas com albinismo, por ser historicamente um segmento excluído. Por mais branquinhos, como dizem que nós somos, mas esse segmento parece ser invisível para o poder público. Felizmente, nesse momento, parece que essa coisa está tomando um rumo diferente, que a gente acabou de tomar conhecimento da aprovação pelo Senado do projeto de lei, o 7762 de 2014, que propõe a distribuição de protetor solar no Brasil e propõe, além disso, a distribuição de medicamentos. Até então, essa iniciativa pública só ocorria na Bahia. A partir da iniciativa da APALBA, a gente conquistou, a partir de 2006, a distribuição de 8 unidades de protetor solar, por entender que o maior inimigo do albino é a falta de prevenção, além do preconceito e da discriminação, falta da inexistência de informação. A gente já passou por esses assuntos, Joselito, pela falta de informação, pela questão do uso do filtro solar. Eu vou pedir para você continuar com a gente, eu vou voltar a nossa conversa aqui para o estúdio. Ana, isso que o Joselito colocou, né, dessa nova lei que está em tramitação aí no Senado, é muito importante, né, porque o filtro solar, a gente sabe, é caro, também no Brasil, né? A gente tem pessoas de diferentes classes sociais com albinismo, né? Como é que você avalia a política pública nesse sentido? Várias moções estão acontecendo. Aqui no Rio de Janeiro também, a Câmara dos Vereadores aqui, na nossa prefeitura, também, através do vereador, também, ele também está começando a colocar que o filtro solar vai ser cesta básica. Nós também estamos conseguindo, através do Luiz Paulo Cortes, parece que ele também está conseguindo isso, tem que ser aprovada essa lei. E são ações, pequenas ações estão começando a palpitar, porque... Agora, isso ser ampliado. O antigo governo achava federal, a antiga gestão federal achava que nós temos 48% de gente de pele clara e 51% de brasileiros pardos. E foi considerado o protetor solar como cosmético. Esse foi um grande engano, um grande erro, né, de caneta, né? Então, o Brasil tem 48% de peles claras, quer dizer, não estamos nem colocando os albinos, estamos colocando uma grande quantidade de pessoas brancas. Para vocês terem uma ideia, só no Rio de Janeiro temos 500 mil casos de câncer de pele por ano no INCA. É possível a gente dizer Você imagina a incidência alta. Albinismo não temos esses dados, porque é um setor muito pequeno em relação à população em geral. Mas se você considerar 500 mil casos por ano de câncer de pele numa população, é um número bem substancioso para se considerar. Agora, Andresa, você tem acesso a pessoas, conhece pessoas que utilizam o Sistema Único de Saúde e essas pessoas enfrentam
dificuldades em conseguir medicamentos, filtro solar e até no próprio atendimento dos profissionais da área de saúde? Enfrenta muita dificuldade, até porque o maior problema no sistema público de saúde é a falta de informação na área médica. Assim, eu sinto ainda que falta uma orientação adequada. Tanto que, mas assim, por exemplo, em São Paulo nós já temos um projeto que começou a acontecer dentro da Santa Casa, que é o ProAlbino, que ele, quem até cuida dele lá em São Paulo é o Dr. Marcos Maia, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia em São Paulo. E por que eles começaram com esse projeto? Justamente porque muitos albinos que iam para a Santa Casa, que é sistema SUS, né? Eles chegavam lá com a pele muito danificada já, muitos com melanoma, com casos ainda mais graves de câncer de pele. Então, eles sentiram a necessidade de se fazer um programa com caráter preventivo, porque assim, a ideia não era só tratar o albino que já está com a pele toda detonada, mas fazer um trabalho de orientação para prevenir que isso acontecesse. Foi isso que o Joselito colocou, né, Joselito? A importância da prevenção. A gente está falando aqui de políticas públicas na área da saúde, mas existem também outras demandas, né, para as pessoas com albinismo no Brasil, né, Joselito? Quais são essas demandas, né? Quais são as lutas? Olha, Larissa, inicialmente a ideia do cadastramento nacional é imprescindível para que o poder público possa estabelecer políticas públicas. Sem conhecer o universo de pessoas com albinismo, dificulta a implementação de políticas públicas, não só na área da saúde, mas na área de educação. Você tem uma grande evasão escolar de pessoas com albinismo, porque o ambiente escolar não é adequado às pessoas com deficiência como um todo do Brasil. E nesse público se enquadra as pessoas com albinismo. A pessoa com albinismo, por ter baixa visão, por ter fotofobia, necessita de um ambiente escolar adequado à sua condição. E normalmente a sala de aula é feita ela é ditatorial para o albino, porque ele, por ser minoria na sala, tem que se submeter a uma condição de ambiente que foi feita por um contingente maior de alunos. Quer dizer, então é preciso adaptações também no ambiente escolar para o aluno albino, né? Perfeito, porque a pessoa com baixa... Joselito? Posso continuar? Pode, claro. A pessoa com albinismo, ela tem um grau de um campo visual muito baixo e necessita, por um material didático. Quando ele tem uma fonte inferior a 14, a pessoa com albinismo tem dificuldade de leitura. Então, ela tem dificuldade de acompanhar, de ler. Por consequência, ela não se sente à vontade para continuar estudando e termina preferindo se evadir da sala de aula. Um outro detalhe é que muitos albinos têm dificuldade de fazer educação física porque o local que é definido para a educação física, às vezes tem exposição solar, o que é complicado para a pessoa com albinismo, que não pode se expor aos raios solares. Por conta do campo a Andresa estava contando exatamente isso aqui para a gente, né? Na época da escola, ela tinha dificuldade e ninguém nunca disse para ela da importância dela usar o filtro, né? O professor de educação física mesmo. Mas a solução às vezes nem é nisso. Você vai, simplesmente vou falar para o aluno albino, não faça educação física. Não, ele vai ficar sem a educação física. Não, isso que estamos colocando, né? A importância do professor também ter essa informação, né, Joselito? E da escola também ser adaptada para as aulas de educação física. Um outro detalhe, a dificuldade que a gente percebe é que os profissionais do setor público, do serviço público, quer seja ele na área de saúde, quer seja na área de educação, na geração de trabalho, tem dificuldade de atender as pessoas com deficiência. Você tem uma ideia? A gente tem construído com o governo, tentado construir com o Estado da Bahia, um programa de atenção à saúde que começa com a capacitação dos profissionais do SUS. Por quê? É complicado para uma família, como a doutora acabou de colocar, a dermatologista, que a grande maioria dos albinos são originários de casais negros, afrodescendentes, na Bahia especialmente.
A gente chega a dizer que a Bahia é o estado mais albino do Brasil por ter um contingente de afrodescendência muito grande. Quando nasce uma criança com albinismo, na maternidade, faltam profissionais qualificados, especialmente o neonatologista, inclusive, para saber identificar uma criança com albinismo e saber dar a notícia aos pais. E, a partir daí, dá todo um apoio no sentido, inclusive, de orientação para buscar o dermatologista ou o oftalmologista. Quer dizer, são várias questões envolvidas, né, Joselito? Eu gostaria de estender essa nossa conversa, mas eu preciso voltar aqui para o estúdio. O nosso tempo, infelizmente, está acabando. Eu queria te agradecer a participação no Conexão Futura de hoje. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve aí na associação, viu? Boa tarde. Boa tarde e muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você. Ana, isso que o Joselito colocou, a questão da capacitação do profissional, né? A identificação, por exemplo, na maternidade pública ou privada de uma criança com albinismo. Essa identificação é feita ao nascer, a criança, ou antes do nascimento já? Ao nascer. Eu, especialmente, eu sou dermatopediatra. Então, é a minha área de atuação. Eu consigo fazer essa identificação. Mas eu vejo que os pediatras, eles ainda não estão voltados para isso. É uma pena. E os dermatologistas, de uma maneira geral, quando já começam a pegar essas crianças, elas já estão com 1 ou 2 aninhos de idade e já é tarde. Muitas vezes as crianças já estão com problemas já nos olhos, já estão com nistagma, que é aquele movimento vai e vem dos olhinhos, que é no fundo dos olhos, há uma perda, o nervo, né, já queimou. Então, queimou no sentido de destruição. Isso tem que ver muito da sociedade de pediatria também, já reconhecer na maternidade. Ele falou bem mesmo. Ele se expôs bem, realmente existe isso. Reconhecimento, é uma pena, mas vamos lutar para isso, né? Com certeza. E, Andresa, para a gente finalizar, o que você acha que falta para ter uma associação nacional de pessoas com albinismo? A gente vê trabalhos muito pontuais, né? O que falta para o grupo de pessoas com albinismo se unir na busca daí por melhores condições e na busca também de políticas públicas? Eu acho que o que falta, na verdade, é a gente ganhar mais visibilidade, né, para realmente as pessoas de fato enxergarem que a coisa é realmente séria. Mas assim, só fazendo um link, eu acho importante, você falou da educação, eu acho importante falar que aqui no Rio de Janeiro existe um grupo de pessoas com albinismo do Rio, que eles se reúnem uma vez por mês, apoiados pela UFRJ, eles se reúnem num prédio da UFRJ, onde agora, atualmente, eles estão planejando um material que vai ser direcionado para os profissionais da educação, orientando justamente como que o profissional da educação deve atuar com esse aluno com albinismo. Legal esse trabalho, vamos acompanhar. Sim. E aí estamos batalhando para que um dia ainda vai sair a Associação Nacional. Enquanto não sai, a gente continua com a informação através da internet. Com certeza. Que filtro não seja cosmético, filtro seja remédio. Com certeza. Tomara. Gente, muito obrigada. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Claro. Queria agradecer a participação de vocês no Conexão Futura. Viu? Até a próxima. Obrigada. Você em casa, obrigada pela companhia. A gente espera você aqui de segunda a sexta, ao vivo, às 2h30 da tarde, ou nas nossas reprises, à 00:30 e às 7h30 da manhã. É a qualquer hora do dia, no site do canal Futura. Até a próxima. Tchau!